Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todos, hoje estamos em mais um episódio do Planety by Ana Santos e hoje trago-vos a Carla Ferreira. A Carla é psicóloga clínica e hipnoterapeuta. E o meu convite para a Carla surgiu após o primeiro episódio, porque eu falei-vos na altura de que tinha recorrido à hipnose como uma das terapias para me desenvolver um bocadinho mais enquanto pessoa, mas também para colmatar um bocadinho os meus problemas de ansiedade. Eu falei-vos nesse primeiro episódio um bocadinho do percurso que fiz em termos de desenvolvimento pessoal e nesse sentido surgiram algumas dúvidas e eu tive alguns contactos sobre a hipnose. Portanto, trouxe-vos a Carla, que na verdade é a única terapeuta de hipnose que eu conheço, mas estou muito satisfeita e acho que nos poderá esclarecer aqui algumas questões. Carla, muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Olá, Ana. Pronto, então, a Carla, como expliquei, é psicóloga clínica e é terapeuta de hipnose. Eu fiz hipnose com a Carla presencial, mas se calhar é uma das coisas que podemos esclarecer logo de início, porque é possível fazer também online, não é? Para quem está mais longe, não é? A Carla faz... Sim, é verdade, é verdade. Claro que não vou mentir, confesso que prefiro, sem dúvida, uma atuação mais presencial. No entanto, é possível, claro, é possível. Talvez não todas as consultas e todas as presenças, mas sim, é possível. Quando não há outra forma, é melhor do que nada, não é? Pois. Porque efetivamente tem resultados também. Pois, eu acho que é um bocadinho isso, claro, exatamente, eu acho que é um bocadinho isso e eu recordo-me de ter inclusivamente falado, porque eu acabei, fui às últimas sessões já muito, muito grávida, não é? E então eu lembro uma das últimas sessões, já não sei, mas houve assim uma situação, os casos de Covid estavam a aumentar, qualquer coisa assim, e eu perguntei se estava para ser à distância e a Carla na altura disse-me que sim, que desde que tivesse uma... Verdade. Não é? Tendo em conta, Ana, que nós já tínhamos um treino, não é? Portanto, já tinha, as condições já estavam montadas. Sim, exatamente. Ana, porque a hipnose não é um bicho de 7 cabeças, a verdade é que tem que haver um foco, uma capacidade de relaxamento. E nesse sentido tudo já estava preparado e a Ana já estava previamente reeducada a relaxar. Digo reeducada porque a Ana, como já falou e muito bem, que eu vi noutros vídeos, a verdade é que já tinha uma preparação nesse sentido. Portanto, a Ana já tinha feito... à custa da meditação, claro. Exatamente, a meditação. E na verdade já ajuda bastante, porque na hipnose o nosso objetivo é focar a atenção da pessoa, não é? Captar a atenção da pessoa para o próprio corpo e para podermos então caminhar para a imagética, conseguirmos percorrer as nossas memórias. Exatamente. Carla, e então vamos falar um bocadinho do que é a hipnose, porque foi das primeiras questões que me colocaram feitas. Eu acredito. Mas é de confiança? Mas tu foste para lá e eu... Calma! Ela não tirou nada dos bolsos. Exatamente, é isso. E eu acho que ainda há uma... Por exemplo, no caso da psicoterapia, eu acho que já está, é claro, não é, que é uma terapia feita por psicólogos, uma terapia referenciada, com muitas evidências. No caso da hipnose, eu acho que há muita desinformação. E então... É um bocadinho por aí, Ana, desculpa interrompê-la. É precisamente essa desinformação.
porque as pessoas talvez não procuram ou não têm acesso tão facilmente, porque é uma terapia já provada cientificamente e já há muitos estudos sobre isso e já vem de há muitos anos. Ana, está a pedir-me que fale um bocadinho da hipnose e eu vou devolver-lhe quase essa questão, se não se importar. Eu vou perguntar-lhe primeiro o que é que a hipnose, como é que sentiu esta terapia? Fala um bocadinho da sua experiência para eu depois conseguir explicar da melhor forma, para que nos entendam melhor, talvez. Claro que sim. Menos técnicas, vamos lá. Não é? Temos sempre essa tendência. Pronto, então, no meu caso... O que é que a hipnose significou para si? Sim, no meu Fala caso... um bocadinho da sua experiência. Foi um arrumar de casa. Okay? Eu sentia que portanto, já tinha feito um percurso muito grande com a psicoterapia e, de resto, foi uma das coisas que eu falei logo com a Carla nas primeiras sessões. Falei com a minha psicoterapeuta, dizendo que estava à procura de alguém com quem fazer hipnose, e falei com a Carla depois, logo na primeira sessão, e disse: eu já venho de trás e já tenho um trabalho feito de trás com a psicoterapia, e eu acho que isso me ajudou, sem dúvida, porque eu já tinha partido muita pedra, entre aspas, não é? Porque já tinha ali muitos processos trabalhados, mas depois eu cheguei a um ponto em que eu queria ver alguns resultados, ou mais, não é que eu quisesse ver os resultados mais rapidamente atingidos, mas eu achava que só com a psicoterapia eu já não conseguia lá chegar, ou ia demorar muito tempo a chegar onde queria. E, portanto, eu quis procurar uma terapia que me levasse a um nível mais profundo, a uma camada mais profunda, e sem dúvida, mas obviamente queria alguma coisa que fosse provado cientificamente e seguro, e então a hipnose realmente eu tive sempre alguma curiosidade e pensei, ok, está na altura, eu acho que isto me vai ajudar a arrumar a casa, e sem dúvida, eu acho que foi isso. Portanto, eu através da hipnose consegui chegar a resolver algumas questões que eu tinha, que não estavam de todo trabalhadas, mas que eu nem sequer sabia qual é que era a origem do problema, ou seja, eu tinha um sentimento ou tinha um comportamento e que eu achava que estava relacionado com um episódio, mas afinal estava relacionado com outro episódio completamente diferente. E quando eu consegui atingir quando eu consegui chegar a essas camadas mais inconscientes, eu acho que estou a falar, acho que é então eu consegui ligar a causa ao efeito e consegui fazer ali aquele match perfeito e arrumar a casa. E isso é uma das coisas que eu acho que é importante nós também esclarecermos, e que eu gostava também que a Carla, se pudesse, tocasse um bocadinho neste ponto, que é, quer a hipnose, quer a psicoterapia, não nos resolve os problemas. Portanto, se nós vivemos uma situação traumática, se vivemos um ambiente menos adequado, portanto, seja qual for a experiência negativa ou positiva que nós tivemos no passado, estas terapias não nos vão apagar essas experiências. Portanto, o que nos vão é fazer perceber melhor e aceitar melhor e conviver e levar a vida para a frente, e não ficarmos ali presos naquele momento ou naqueles momentos. E essa também foi uma das questões que me colocaram. E que eu disse sempre, a hipnose não apaga nada, não vamos lá ao inconsciente e o hipnoterapeuta chega lá com uma borracha e apaga aquilo que se... Aliás, pelo contrário, a hipnose não apaga, a hipnose acrescenta. Exato. É como se acrescentasse um parágrafo naquela memória, não é? É como se nós, voltando àquela memória, que temos uma percepção outrora diferente, com sintomatologia associada e ficou registado, nós quando vamos novamente a essa memória, quando a pessoa, porque não sou eu, é a pessoa que vai a essa memória com a minha ajuda, eu sou apenas uma copiloto, é isso mesmo. A pessoa é que agarra no volante, a pessoa é que acelera, a pessoa é que trava, quando quiser, na verdade. Eu simplesmente sou um guia, vou ajudar a aprofundar esta memória. E muitas vezes captando a atenção, quando a pessoa chega à memória, que assim entender, que surgir,
captando a atenção, focando, ajudando a focar em alguns pontos nessa memória, porque, como a Ana sabe, e foi na prática visto, a Ana conseguiu ter essa prova, por vezes há questões que eu coloco e a pessoa, apesar de estar num transe leve ou médio, a pessoa responde. Exatamente. Responde. E nós vamos orientando nesse sentido, chamando a atenção para a pessoa observar o espaço, talvez um móvel, um tapete, a cor, o penteado, para que seja mais clara essa imagem, mais clara essa memória. E quanto mais clara e quanto mais focada a pessoa está nessa memória, o que acontece é que a pessoa acaba muitas vezes, e é esse o objetivo, por sentir e reviver aquilo que aconteceu, que eventualmente pode ser uma situação mais traumática. E já me aconteceu, obviamente, em consultório, a situação ficar um bocadinho mais gravosa, no sentido que a pessoa, ao reviver, chorou, e por isso é que eu gostava de dizer uma coisa, Ana. Há muita gente que, por mais que tenha algum conhecimento, que sente um bocadinho de receio e tem ali algumas trancas que efetivamente e algumas reservas, e há muita gente que diz, não, eu não quero tocar no passado, eu não quero reviver o passado, porque eu acho que isso ia me fazer pior, porque foi traumático, porque foi uma experiência negativa. Quando a pessoa percebe que essa experiência negativa prejudica e a faz sofrer no presente, aí sim, se calhar procura esta terapia, assim como outras, mas esta, neste sentido, é mais eficaz, na verdade, e tenta reviver. E o que é que eu quero dizer com isto? É muito importante. Nós, no início da hipnose, nós criamos e recriamos para a pessoa, ou levamos a pessoa a ter uma memória mais confortável. Ou seja, a pessoa pode ser uma praia, pode ser um sítio que efetivamente a pessoa tem essa memória e que se sente confortável e que de alguma maneira lhe transmite alguma energia positiva. Não é? São os chamados recursos. Nós temos que instaurar recursos na pessoa. E esta imagem depois, para além de criar até uma empatia com o próprio terapeuta, que é muito importante. É fundamental, sim. Em primeiro lugar, consegue este foco, esta atenção, este relaxamento, é muito mais descontraído e a pessoa consegue atingir um relaxamento mais profundo, que é esse o objetivo, porque a hipnose não vou meter ninguém inconsciente. É um estado de consciência diferente, é um relaxamento profundo, é um foco naquilo que se está a fazer e a pessoa tem capacidade de ir a memórias efetivamente passadas que muitas vezes não estão no nosso cotidiano, não nos aparecem. Muitas vezes nos lembramos, eu realmente lembrei-me disto, mas já não me lembrava. E quando são memórias de alguma coisa mais negativa, é importante levar a pessoa automaticamente para um lugar seguro. E esse lugar seguro são os recursos que são instaurados no início. Nós começamos sempre por aí, ou pelo menos nesta linha de hipnose que eu sigo e que estudei e que me formei. Portanto, instaurar recursos é o principal. Para a pessoa, quando efetivamente vai lá uma memória menos positiva e que começa a sentir, por mais presente que esteja, porque não está adormecida na verdade, vamos novamente a este lugar seguro. Porquê é que os recursos são tão importantes, Ana, para terminar só este tema? Porque a pessoa, indo a essa memória que muitas vezes é recriada. Pode ser uma memória que tenha positiva e nós, com a ajuda do terapeuta, nós vamos espalhar magia nessa memória, de maneira que a pessoa se sinta completamente segura. Vão ressignificar um bocadinho, não é? E também. A verdade é que a pessoa com esta capacidade e com esta segurança, a pessoa
sente-se mais confortável em sair da sua zona de conforto e explorar outras coisas mais complexas. E o resultado é muito melhor, obviamente. A pessoa torna-se mais empoderada e mais resiliente neste processo, é muito importante. Sim, eu acho que é isso. E acaba ficou aqui um ponto muito importante que eu vou falando noutros episódios relativamente a outras terapias que fui fazendo, que me fui submetendo e ao próprio estilo de vida que procuro seguir, que é se pode ser difícil mudar hábitos ou mexer no passado, mas se isso nos faz ter bloqueios no presente, então nós temos que ir lá trabalhá-los, porque de outra forma nós vamos ser sempre escravos do passado. Completamente. Estar a viver o presente, porque todos os dias vamos estar a remoer naquele momento, naquela relação. Claro que sim. Claro que quer que seja, nós que nos vivemos deixou no passado e no futuro. Ana, nós não vivemos o presente, esta é a verdade, não é? É isso mesmo. E penso que essa é de facto uma das vantagens para mim, foi uma das vantagens da terapia, que efetivamente, como qualquer outra terapia a que já me fui submetendo, é preciso mexer e há processos e os processos terapêuticos não são, eu costumo dizer que não é para ir ao spa, não é? É super confortável. É bom, Ana, dizer isso. É muito confortável. Pessoal, ouçam isto, é super confortável. É verdade, é quentinho, o ambiente é espetacular. A Carla assim é muito engraçado, Ana, é muito engraçado porque ainda me acontece, não é? Não é que eu tenha um percurso muito longo, mas quando eu digo efetivamente que sim, sou hipnoterapeuta, eu noto uma dilatação da pupila instantaneamente, género. Não vais hipnotizar. Portanto, as pessoas ainda têm este. Ainda estão ali com o pêndulozinho, meu Deus, ela saca já daqui uma coisa. A Carla não tem o pêndulo. Imediatamente. Comigo, pelo menos, não usou o pêndulo. Atenção. O pêndulo foi usado. E não quer dizer que não possa ser usado, Ana. Como eu disse inicialmente, a hipnose é um estado de consciência diferente e para que isso aconteça nós temos que estar focados neste relaxamento. Portanto, se o nosso objetivo é captar a atenção pode ser visual, auditiva, com a música, com a voz do terapeuta. Portanto, desde que seja para captar a atenção, tudo é válido. Claro. Portanto, o pêndulo não é assim uma coisa tão... Sim. Não. O que está aqui é o resultado, é captar a atenção da pessoa, é focar a atenção da pessoa neste exercício. Não é? Isso e depois é uma terapia que as pessoas vão adquirindo também. Sim, claro que sim. Sim, isso foi uma das coisas que eu senti. Apesar de eu tenho noção que como pratico meditação regularmente e na altura inclusivamente estava a estudar meditação, e, portanto era mais fácil para mim, acredito eu. Esta atenção. Sim, exatamente, focar este foco, sim, sem dúvida. Acho que sem dúvida era mais importante, rápido, do que para pessoas que não praticam regularmente meditação ou outras práticas contemplativas. Sem dúvida. Já tinha esse treino, mas é possível chegar lá. Completamente. Mesmo para quem não tem. E outra das coisas que eu apercebi ao longo das sessões foi que nas primeiras sessões eu ficava ali num estado, ficava mais acordada, eu estava sempre acordada, não sei qual é que é o termo correto, a Carla diz-me. Não, neste caso, não é? E a minha linha de hipnose é naturalista, portanto, digamos, já nem posso dizer que foi um trabalho de um psiquiatra norte-americano, que é o Milton Erickson, portanto, a hipnose ericksoniana, que afirma que o estado de hipnose, ou seja, que o transe é uma coisa normal. O transe transe leve, é uma coisa natural do ser humano. E eu vou-te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando nós estamos a ver um filme, nós conseguimos focar, entrar num transe leve e sentir muitas vezes a emoção que nos está a ser sugerida, quase, não é? Porque nós quase que revivemos a vida daquele ator
daquela personagem. E isto é um estado de transe leve. Portanto, todos nós, por exemplo, Ana, a conduzir, quantas vezes é que nós chegamos a um sítio e não nos lembramos do percurso? Não é? Portanto, a verdade é que isso é um piloto automático, obviamente, mas não deixa de ser um estado de transe leve. Portanto, toda a gente, é possível toda a gente entrar em transe. Só que muitas vezes este entrar em transe já está associado às pessoas fazerem de galinhas e coisas assim do género. Exatamente. Que é a hipnose televisiva. Pois. Que isso é outras coisas. Claro. Não quer dizer que não aconteça e que aquilo seja tudo falcioso, atenção. Mas há uma triagem na hipnose de palco, não é? As pessoas estão mais sugestionadas àquilo. Portanto, há uma seleção para que aquilo aconteça. E há pessoas que se entregam com maior facilidade, na verdade. Mas aqui o objetivo é, efetivamente, as pessoas conseguirem esta concentração, este relaxamento, seja para entrar, para estar num transe leve, porque, Ana, é possível, num transe leve, e a Ana, lembro perfeitamente da nossa primeira consulta. Na primeira consulta, nós tivemos logo resultados e, no entanto, foi um transe leve. Sim. Transe leve. Aliás, no transe médio, eu tenho muito mais resultados do que propriamente num transe profundo. Sim, eu recordo-me que depois, mais para o final, era isso que ia dizer, que conforme as sessões foram progredindo, eu tinha mais facilidade em entrar num estado de transe médio ou profundo. E nas situações de transe profundo, eu muitas vezes depois chegava ali e disse: eu não lembro nada, Carla, que aconteceu isto e isto, e essa é a parte que é mais curiosa. E eu sei que o nosso processo de decisão é maioritariamente inconsciente, não é? As nossas escolhas são maioritariamente, as nossas escolhas do dia-a-dia estão relacionadas por processos maioritariamente inconscientes, não é? Mais de 90% do nosso comportamento é comportamento inconsciente, é rotina, é comportamento de hábito, mas para mim era muito curioso eu perceber que eu não me lembrava ali de um pedacinho do processo de relaxamento que a Carla me induzia, mas depois, quando andávamos para trás, eu tinha lá tudo e eu sabia responder às perguntas quase todas e pensava: meu Deus, o que é isto? É incrível, porque de facto mais uma vez, é uma terapia individual para cada pessoa, portanto eu estava-me a trabalhar a mim própria. Eu não estava ali a falar, a pensar ou a falar ou a materializar a vida de mais ninguém, e é muito curioso perceber o quanto se pode trabalhar acedendo a esta camada um bocadinho mais profunda do nosso cérebro. É verdade. É fascinante, sim. É para mim foi uma surpresa de facto, porque eu ia completamente tábua rasa, quando procurei, e uma das dificuldades que eu tive, e também um dos motivos de eu querer trazer, mais um dos motivos de eu querer trazer a Carla ao podcast, foi efetivamente dar a conhecer a alguém que é credível, que eu acredito que para mim faz todo o sentido apresentar, porque eu tive resultados, porque honestamente considero uma ótima profissional da experiência que eu tive. Recomendo sem dúvida, mas de facto tive muita dificuldade em chegar até à Carla, portanto, porque não é fácil encontrar terapeutas de hipnose, hipnoterapeutas com mais credibilidade, não sei, pronto. Para mim foi importante eu ter uma referência, portanto, a Carla sendo referenciada por uma psicóloga e a Carla ser psicóloga também. Isso deu-me mais confiança, confesso. Apesar de eu nunca ter procurado, eu nunca procuro, e já falei isto num outro episódio, quando eu me submeto a uma terapia ou um tratamento, seja ele de que espécie for, mais físico ou mais emocional, normalmente eu não procuro sobre a terapia, porque se depois fizer sentido eu vou ler e vou investigar e tenho curiosidade, mas eu primeiro... Não ficar à partida influenciada. Sim, é isso, eu quero ir sem expectativa, porque se eu já vou muito sugestionada
aquilo Boa. já vou ali com muita resistência, portanto eu quero ir completamente aberta. Depois eu logo vejo quais são os efeitos que eu tenho em mim, o que é que eu sinto, o que é que eu retiro daquela sessão. E depois, então, se fizer sentido, eu vou procurar informação. E foi difícil encontrar profissionais que atuassem na área. Para mim foi difícil, se calhar eu não estou nos canais que eu pesquiso, se calhar não é assim tão fácil encontrar, não sei. Não é tão fácil como um psicólogo, mas já há muitos profissionais, na verdade, também. Aliás, eu tirei a minha formação com o Dr. Mário Rui Santos e ele é, para além de um ser humano incrível, é um profissional maravilhoso, maravilhoso. Ana, há aqui 2 pontos que eu gostaria de falar. Em primeiro lugar, num estado profundo de transe. E a Ana dizia-me, ok, eu não me lembro, estava a dizer eu não me lembro, mas no entanto quando íamos falando, ok, aconteceu aquilo tudo e efetivamente acabava por se recordar. Há situações em que as pessoas não se recordam, mas na verdade poucas, alguns pormenores, mas eu vou perguntando e a pessoa vai respondendo ou acenando, ou portanto vai-me dando alguma indicação de que está a ouvir, não é? Eu não posso correr o risco neste relaxamento profundo que a pessoa adormeça completamente. Exatamente. E estar ali a guiar absolutamente nada. Sim. Não é? Portanto, a verdade é que isto para dizer, devido ao estado de relaxamento, obviamente, pode ser um transe mais profundo, pode haver partes que não se recordam, mas a pessoa está lá. E é uma coisa muito engraçada, mesmo se a pessoa estiver, vamos imaginar, neste estado de transe mais profundo, e lhe for sugerido, Ana, alguma coisa que seja oposta ao seu sistema de crenças e convicções, a pessoa pode ficar em alerta. Isto, vamos ali estragar um trabalho. Pois, exatamente. Portanto, e é o grande medo muitas vezes, meu Deus, vou ficar hipnotizada, vou entrar num estado de transe profundo e ela faz o que quer de mim. Não é assim. Não é? Pois, exatamente, eram essas algumas questões que me foram ser colocadas. Uma história muito engraçada que o Mário Rui até costuma referir é o Freud, no seu início da sua carreira, usou a hipnose e efetivamente houve uma situação em que ele estava com uma senhora e deixou um colega terminar a sessão. E estava efetivamente, não é, à partida, num estado de transe médio ou profundo. E o hipnoterapeuta pediu que ela abrisse um botão da camisa, sugeriu que ela abrisse, e a pessoa acordou momentaneamente e reagiu de acordo com a situação. E as coisas não são assim. Claro. Portanto, quando eu digo que a pessoa está a conduzir e é condutora do seu percurso e da sua experiência, ela é que manda. Sim. Ela é que encaminha e a pessoa está num estado diferente de consciência, mas está ali, presente. Claro. E que tipo de... para que tipo de patologias ou por outra forma, a hipnose adequa-se a todo tipo de patologias ou há algumas pessoas que não devem recorrer ou que em algumas situações não devem recorrer à terapia? É assim, Ana, toda a gente pode fazer hipnose. Toda a gente, se tiver os requisitos mínimos, que é efetivamente a pessoa perceber, não é? Ter uma capacidade cognitiva normal, que perceba, que não tenha nenhum problema nesse sentido. O facto, podemos aqui fazer de outra forma, mas no sentido de captar a atenção, se a pessoa for
uma pessoa surda é um bocadinho mais complicado, mas é possível, atenção, por outros caminhos. Portanto, há aqui algumas limitações, obviamente, mas é possível, toda a gente, não é? Pode recorrer a esta terapia. E, efetivamente, no que diz respeito a algumas patologias, as mais procuradas, Ana, é a ansiedade, ataques de pânico, na verdade, porque resulta efetivamente muito bem. Mas dá para bulimia, anorexia, vícios, tabaco, roer as unhas. Portanto, é uma terapia muito completa. Isto, na verdade, o que nós vamos fazer é analisar o nosso pensamento, porque nós somos um conjunto de experiências, não é? E de crenças que nos foram oferecidas. Exatamente. E, na verdade, nós fomos nos construindo ao longo do tempo. Portanto, essa construção está lá. A casa está montada, mas o telhado é um telhado com todas as pecinhas juntas, com todas as telhas. As telhas continuam a ser telhas. Exatamente. Portanto, nós temos lá tudo. E este processo, é neste processo, aliás, que nós vamos trabalhar. E a informação está lá, Ana. Muitas vezes nós não temos acesso a ela, mas a informação está lá. Nessas gavetas, como a Ana Exatamente. no início. Para mim, eu sei que tenho o que fizer uma mais cabeça muito científica, a cada pessoa. Sim, é isso. Eu sei que tenho um pensamento muito científico, e então para mim eu vejo isso um bocadinho como as gavetas que nós temos na nossa cabeça. Gavetas, portas. Que é preciso arrumar, mas que não se trancam. Essa é a definição. Com a Carla, percebi que as gavetas estão lá. Eu fui arrumá-las, mas elas não vão trancadas, porque quando tentamos trancar dá asneira. Depois acontecem esses processos que a Carla falava há pouco, foi uma situação que aconteceu lá atrás, e eu não quero mexer, porque causa-me sofrimento e portanto eu não quero mexer, mas eu lembro daquilo todos os dias. Não, então estamos a mexer, porque se nos lembramos daquilo todos os dias, estamos a mexer todos os dias. É uma grande verdade, Ana. Quanto mais nós dizemos não quero, não posso, nós estamos a recordar, nós estamos a criar resistência, nós estamos a reviver. Sim. E isso muitas vezes é o foco do nosso sofrimento. Sim. Pois, e agora falou assim dessa questão realmente das patologias mais de distúrbios alimentares, que no fundo muito em contra ao meu projeto, que é mais na área da nutrição, e realmente é muito interessante perceber que há cada vez mais estudos, por exemplo, no caso da obesidade, isso é muito claro, e já estudei isso assim mais em detalhe, que há cada vez mais tratamentos que atuam em diversas vertentes, portanto, quer na parte nutricional, quer na parte mais médica, quer depois em terapias de relaxamento ou psicoterapias, hipnoses, para poder trabalhar o paciente como um todo. Porque, por exemplo, no caso da obesidade, é curioso perceber que pessoas que fazem terapias mais contemplativas melhoram os seus processos de atenção, focam-se mais no momento presente e, portanto, muitas das vezes os distúrbios de comportamento alimentar têm uma causa não física, portanto, a pessoa desenvolveu aquele distúrbio de comportamento alimentar por uma questão mais emocional, por um trauma que não foi trabalhado, e aí a Carla saberá. É nesse sentido, nesse sentido, Ana. E portanto é preciso ir lá atrás, mexer, porque só a dieta em si não vai fazer quase nada, portanto são processos que têm que ser trabalhados nas diversas vertentes para ter... Claro que sim, e quando as pessoas nesses casos, eu ouço muito dizer, mas tens que ter força de vontade, tens que ter força de vontade, isto por exemplo também no que diz respeito ao tabagismo, não tens de ter a força de vontade, tens que deixar, ou tens que deixar de comer, ou tens que comer mais, é vontade própria, muito bem, mas essa vontade tem que vir de algum lado. Claro. Não é? E muitas vezes há coisas que não nos permitem ter essa vontade, porque nos causa sofrimento. Sim. E muitas vezes quando nos procuram porquê?
Ah. E eu nunca pensei tirar hipnoterapia, na verdade sempre foi uma coisa, sempre adorei de Freud, a psicanálise, mas era psicologia, não é? Psicoterapeuta. Foi na minha vida uma das coisas que me deu mais prazer. No entanto, eu quando me vi no consultório achei que seria necessário mais. Uhum. Porque enquanto psicóloga nós damos alguns recursos efetivamente para as pessoas poderem lidar de melhor forma com a ansiedade, porque ao lidarmos com ela acaba por diminuir também, não é? Porque é uma bola de neve a ansiedade. Claro. Eu sinto-me ansiosa, eu tenho sintomatologia, muitas vezes associada a uma primeira memória ou um primeiro acontecimento, não é memória, primeiro acontecimento, é a primeira vez que a pessoa se sentiu ansiosa e pensou eu vou morrer e ficou muito aflita, naturalmente, essa memória ficou registada desta forma. Quando a sintomatologia aparece, os batimentos cardíacos, o suor nas mãos, muitas vezes a língua dormente, automaticamente, por mais que muitas vezes não seja claro eu vou morrer, aquele medo que foi registado naquela memória é o que aparece. E muitas vezes vêm os ataques de ansiedade. E por isso é tão importante, ok, muito bem, o resultado é muito melhor com a hipnoterapia. Claro que a psicoterapia ajuda muito e há pessoas que ficam completamente resolvidas com a sua vida, lidam bem com isso, lidam bem com a ansiedade, é diminuída automaticamente, porque nós conhecendo e tendo autoconhecimento desta ansiedade, ok, muito bem, vou cumprimentar uma pessoa e isso causa-me transtorno, tenho as mãos suadas e depois quanto mais estressada e ansiosa eu fico, mais suadas as mãos ficam. Muito bem, pega num papelinho, disfarçadamente enxuga as suas mãos, ninguém nota, cumprimenta a pessoa. E todas isto acabam por ser estratégias paralelas. Exatamente. Mas que efetivamente a pessoa começa assim, senhor, ok, eu já sei, sofro um bocadinho mais de ansiedade, já conheço o meu corpo, já sei de onde vem. A hipnoterapia é porquê que isto não acontece. Sim. É o porquê. Vamos revisitar o nosso passado, as nossas memórias e perceber, por exemplo, neste caso, quando é que foi a primeira vez que sentiu esta ansiedade. Indo a esta memória, porque ela foi registada com a percepção da altura, então quando é na adolescência ou mesmo na infância, uma criança é muito literal, não é? Portanto ela vai registar aquela memória de forma diferente. Agora nós conseguimos em adulto avaliar, ter uma percepção diferente. E é isso, nós vamos tentar ir a essa memória e, como falávamos inicialmente, acrescentar um novo parágrafo. Exato. Ter uma nova percepção dessa memória. E automaticamente, quando voltamos ao nosso estado de completa consciência, ok, no nosso dia-a-dia vamos percebendo, ok, eu consigo lidar melhor com isto. Sim. Eu consigo dormir melhor. Eu consigo estar num sítio com muita gente. Já não me faz tanta diferença. Sim, claro. E é muito mais rápido esta evolução. Sim. Para mim é uma fusão incrível. Pois, eu acho que essa foi uma das vantagens de... Primeiro, eu já tenho feito psicoterapia, aliás, eu acho que eu sou da opinião que as terapias, desde que sejam feitas com bons terapeutas, nunca são muito mais, porque nós temos sempre camadas a trabalhar, sempre. É sempre conhecimento, são sempre experiências, é sempre conhecimento, sim, autoconhecimento. É isso, e depois há sempre, e eu acho que há sempre um momento, uma circunstância na nossa vida que nos pode fazer voltar atrás e que percebemos que se calhar aquilo até já estava trabalhado e depois percebemos, ok, mas ainda estou aqui e ainda tenho que fazer isto tudo outra vez, pensei que já tinha arrumado a casa e agora... Pronto, mas eu acho que... Mas é muito bom, Ana, é muito bom, porque nós sempre aquela coisa, meu Deus, temos que arrumar a casa, mas depois quando arrumamos a sensação é tão boa, é tudo tão limpinho, tudo tão brilhante. É mesmo isso. E a Carla falou aqui das ferramentas que se dão e eu acho que é muito interessante. Houve uma coisa que eu gostei muito na terapia, que foi o facto de, como a Carla é psicoterapeuta, também, em algumas sessões,
fazíamos uma parte de conversa inicial, portanto nós não passávamos logo diretamente para a Marquesa. E eu sentia ali que havia ali um bocadinho das minhas sessões de psicoterapia que em alguns processos também me ajudou. Portanto, eu não sei se a terapia, se a hipnose é sempre... A hipnoterapia também consiste nessa parte. Sim, Okay. Sim, aí é bastante semelhante, porque para nós, hipnoterapeutas, nós precisamos de ter quanto mais material, melhor. Nós, primeiro tem que ser criada esta empatia e esta confiança, e temos que perceber se confiamos, se gostamos do profissional. Isto é muito importante, não é? Nós somos pessoas, portanto, temos liberdade para escolher, e nós temos que conhecer a pessoa, nós temos que perceber um bocadinho da história da pessoa, perceber um bocadinho a perspectiva da pessoa, o ponto de vista. Portanto, este conhecimento da pessoa, a nós, é ferramenta para trabalharmos. Claro. Eu não posso pegar numa pessoa, claro que é possível, só que o trabalho não é o mesmo. Deitá-la numa marquesa e vamos lá, porque há várias questões. Ana, vamos imaginar que é uma pessoa que sofreu, neste momento não, e aparentemente, como não a conheço, eu vejo, ela não é obesa, mas que sofreu muito com a obesidade. Eu não sei de nada. E eu vou-lhe dizer, Ana, muito bem, agora sinta o seu relaxamento, percorrer todo o seu corpo, e o seu corpo fica cada vez mais pesado. Este pesado pode-me estragar tudo. Exatamente. Percebes? Portanto, temos que ter o maior conhecimento possível sobre a pessoa. E só assim que as coisas resultam, na verdade. Sim. O objetivo é esse, não é? Sim, exatamente. Depois, para mim, foi também muito interessante perceber no final, perceber que uma das últimas, foi a última sessão, mesmo acho eu, que a Carla me deu algumas ferramentas de auto-hipnose. E foram espetaculares. Porque na altura eu estava, a minha segunda filha podia nascer a qualquer momento, não é? Eu quase que pensei que fosse ali. Exatamente. Porque eu já chegava lá e dizia assim, toda a gente sabe que eu estou aqui, meu marido também sabe. Tudo bem? Tudo bem, é só ligar se acontecer alguma coisa, tenho o número. Porque realmente eu já estava muito... Eu fiz a última sessão, às 39 ou 40 semanas, por aí. E depois... Mas o nosso objetivo é esse, Ana. Desculpe interromper o seu raciocínio. Sim. O nosso objetivo é esse. É dar ferramentas, já na psicoterapia, o objetivo também é esse. Eu ganho muita empatia com as pessoas, mas quero tudo de bom para elas, mas não as quero lá a vida toda. Portanto, o meu objetivo, enquanto profissional, é que elas sejam capazes e resilientes o suficiente para encarar a vida de outra forma, de forma a serem mais felizes. Ponto, não é? Na verdade. Agora, na hipnoterapia é a mesma coisa. Claro que depois de ser trabalhado, de serem trabalhadas determinadas questões, vai ser instaurado processos de auto-hipnose. A intenção é que a pessoa seja capaz, até porque é uma mais-valia no nosso dia-a-dia, porque não é só experiências do passado, não é? O nosso futuro é amanhã. Sim. E as experiências continuam. Sim. Portanto, isto é muito importante ao longo da nossa... É mais uma ferramenta que nós temos e é uma capacidade para nos tornarmos mais autossuficientes. Sim, é exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso. Foi muito, para mim foi muito útil, quer para arrumar a casa, quer para criar ferramentas para viver de uma forma mais tranquila, no sentido em que consigo ter mais ferramentas para lidar com os desafios que vão surgindo. E, portanto, nesse sentido, eu já não chego a um pico de ansiedade tão elevado como chegava, porque eu consigo identificar os sintomas e depois sei onde travar e sei o porquê daquilo me estar a acontecer. E, portanto, consigo racionalizar muito melhor os processos. E no caso das ferramentas de auto-hipnose que a Carla me deu, foram fundamentais no meu trabalho de parte, porque
inevitavelmente, eu nunca tive medo do parto, eu tive 2 partos fantásticos, e não tinha medo do parto, mas é um processo em que inevitavelmente há dor. Portanto, há um processo de dor associado, isso não há milagres, a menos que Claro, inevitavelmente. sem ter uma única contração, mas se for parto normal, vai haver dor. E eu não tinha medo da dor, mas eu queria no fundo, conseguir trabalhar a dor de uma forma com o mínimo de sofrimento possível para mim, porque acho que as ferramentas existem, são para as utilizar, não é? E foi muito bom conseguir utilizar essas ferramentas de auto-hipnose durante o trabalho de parto. Portanto, quando eu já estava em trabalho de parto ativo, e eu consegui ter discernimento de, naquele momento, parar, fazer as respirações, e isso ajudou-me a reduzir a intensidade da dor. Não deixei de ter dor, não deixei de sentir dor, não deixei de sofrer para a minha filha nascer, como Mas conseguiu controlá-la, mas consegui lidar com ela de uma forma melhor, não é? Sim, e portanto eu estava mais confortável, porque eu acho que no fundo é isso que todos nós queremos, não é? Estarmos mais tranquilos, mais felizes, e eu estava mais confortável para receber a minha bebé. Naquele caso era o que me interessava, não é? Era que eu estivesse o melhor possível para a poder receber. Claro! E é impossível já agora, né? Já que temos que esfregar novamente, pelo menos que possamos sofrer o mínimo possível. E isso ajudou-me bastante. Não foi por causa do parto ou do trabalho de parto, ou não teve absolutamente nada a ver com isso, que eu procurei a Carla, mas de facto naquele momento, que foi um momento intenso Foi quando precisou, efetivamente. Foi quando eu precisei, eu consegui ir lá buscar. Estava lá. Sim, é mesmo isso. E eu acho que essa é uma das... ajuda, sim. É uma das ajudas, sem dúvida. Que bom. Ajuda muito. Sim, sem dúvida. Por isso, se tiverem aí problemas para resolver, dúvidas, questões, não tenham receio, porque eu acho que nós vivermos com o passado a remoer-nos diariamente é muito mais pesado do que submetermos a uma terapia durante meia dúzia de meses, porque às vezes nós levamos anos com uma questão e que nos limita completamente a nossa vida. E isso é muito visível depois em termos físicos, porque depois há uma somatização e há problemas físicos que surgem muitas das vezes. Então, na área da nutrição, eu apercebo-me cada vez mais disso, e quanto mais anos, mais me percebo que há cada vez mais pessoas que têm muitos distúrbios de comportamento, porque não estão focadas em si, no seu momento presente, porque não se valorizam, porque não se priorizam, porque vivem para o outro, ou em função do outro, ou em relações menos positivas, menos construtivas. E muitas vezes não conseguem viver de outra forma, Ana. Porque não se conseguem libertar. Não conseguem viver de outra forma mesmo. E muitas vezes está associado às nossas vivências, ou porque viu, sei lá, a pessoa viu o pai, a mãe, portanto, numa situação semelhante, não é? Viveu, experienciou este tipo de situações. E muitas vezes vai contra as suas, não é crenças, porque as crenças estão lá, mas às suas convicções. Eu não quero ser como a minha mãe, só que automaticamente já estou a ser, já estou a fazer tudo em casa, trabalho, chego a casa, trato dos filhos, faço tudo, não é? O homem está sentado no sofá e eu não quero, sou contra isso, no entanto, não consigo deixar de o fazer. E há aqui um paradoxo que causa sofrimento, que causa muito sofrimento. Há pessoas que vivem muito bem com isso, obviamente. Isto foi um caso muito recente que me apareceu e é isso, Ana, é difícil, nós temos que lá ir e ressignificar um bocadinho essa memória, não é? Sim, até porque depois eu acho que acabamos nós por viver melhor e as pessoas que estão à nossa volta inevitavelmente também, porque nós acabamos por modelar os comportamentos uns dos outros, portanto, inevitavelmente, quando mudamos, muda tudo à nossa volta. E aqui no caso da alimentação é de facto muito, muito marcante perceber que há uma falta de amor próprio que é clara em pessoas
obviamente não são todos os casos, não há aqui generalismos, mas em pessoas que tenham, por exemplo, hipertensão, diabetes, que são patologias mais de foro metabólico, que se nota que a pessoa sabe o que é que tem que fazer para evitar aquele problema que lhe causa sofrimento, que lhe causa um sofrimento físico, ou sistematicamente come a mesma coisa quando sabe que fica mal disposto, mas gosta daquilo e não consegue deixar. Porque há uma componente emocional por trás deste comportamento e que quando não é trabalhada, Arrisco a dizer sempre, Ana. é praticamente sempre, e não adianta, é um investimento em vão. Um médico, um nutricionista tentar fazer o que quer que seja nessas situações, porque as pessoas só estão a gastar dinheiro, acabam por ficar frustradas, não é? Porque estão ali a investir o seu tempo e o seu dinheiro e nunca conseguem resultados, e o que querem muitas das vezes é um penso rápido para não ir lá atrás, para não ir lá procurar a origem, para não ir lá procurar a origem daquele comportamento que os leva a saber que ficam sistematicamente mal dispostos porque comem pão com queijo, mas todos os dias comem pão com queijo porque comem desde os 5 anos e, portanto, e isto não dá para... Depois, obviamente que os profissionais mais da área da saúde física, digamos assim, não têm ferramentas, porque não têm que ter, para ajudar essas pessoas. Portanto, por isso é que eu sou tão apologista de uma saúde holística e da abordagem global do paciente e de uma visão global do paciente nas mais diversas áreas, porque estou convicta de que há muitas patologias físicas que seriam perfeitamente evitáveis se houvesse um acompanhamento muito mais intenso na área da psicologia e, em alguns casos, na área da psiquiatria, como é evidente. Mas na psicologia, eu sou super fã de psicoterapia, de hipnose, porque de facto vejo resultados e porque eu acho que nos podem ajudar mesmo. E o que eu vejo muitas das vezes é que há uma resistência muito grande das pessoas em ir lá mexer. Porque é difícil, de facto, quando vamos para uma terapia e se vamos inteiros. E às vezes as pessoas têm o mesmo receio. Porque é difícil remexer no passado, porque é difícil projetar um futuro que se calhar não era aquele que nós idealizávamos, porque é difícil reconstruir o presente, é difícil mexermos naquilo a que estamos habituados, seja passado, presente ou futuro. Sempre que há uma mudança, as pessoas são resistentes, é mesmo assim. Todos temos esses processos muito, muito arraigados no nosso inconsciente, não é? Mas é importante fazer esse trabalho, porque é tanto sofrimento que seria evitável. Isto, se quisermos viver uma vida tranquila e em paz. Tranquila e em paz. Sim, é isso. Com compaixão, com amor. Sim, sim, é isso mesmo. Porque se houver, há pessoas que podem dizer, não, eu estou felicíssima assim, eu só quero que as pessoas estejam felizes. Sim, não é? Porque há pessoas que não estão bem assim, estão resolvidas, estão em sofrimento, mas pronto, sim. E aí, por isso é que é tão importante e essencial vir da própria pessoa. Mas seja em psicoterapia também. Quando vai uma criança ao consultório porque a mãe ou o pai obrigou a professora, a segurança social, a coisa é um bocadinho complicada. Claro, sim. Até ficar, portanto, haver esta empatia e a pessoa realmente conseguir perceber que não está, que está ali para algo bom, para algo positivo, né? Neste caso a criança, é complicado. Portanto, é muito importante esta vontade da pessoa, não, eu quero ser feliz, eu quero viver em pleno, eu quero adquirir esta felicidade para mim e para os outros. Né? E para isso não há idades, não é? Para isso não há idades. Não há idade. Era uma das perguntas que também me faziam. Mas eu também já com esta idade, agora é que me vou meter nisso. Quer dizer, não é? Podemos morrer amanhã, mas pelo menos que hoje sejamos felizes. Quer dizer, acho que... Isso nós não sabemos e é a coisa mais certa que nós temos. Não sabemos. Exatamente, lá por eu ter 30 e tu teres 60, não significa que, não é? Quer dizer, acho que todos nós devemos viver em paz
o máximo tempo possível o mais possível felizes e tranquilos connosco e com os outros. E isso eu acho que é também uma das imagens que é preciso desconstruir um bocadinho, que é, a partir de determinada idade, as pessoas acham que já não vale a pena. Porque enquanto são muito novos têm que tratar dos filhos e, portanto, não têm tempo. E depois já não têm que tratar dos filhos, mas arranjam outra desculpa qualquer. E depois parece que nunca há tempo para tratarmos de nós próprios. E isso é... Claro que sim. Mas, Ana, isto é uma autoeducação. Porque muitas vezes as pessoas, nesses casos, vivem com essa teoria, não é? Temos que cuidar dos filhos, cuidar dos filhos, cuidar dos filhos, e neste caso vamos falar da mulher. Onde é que está a mulher, não é? Aqui a intenção é trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Depois a mulher começa a trabalhar, cresce, casa, cuida dos filhos, trabalha, cuida dos filhos, trabalha, os filhos crescem. Sim. E há um vazio imenso. E a pessoa pensa automaticamente, já não vale a pena. É quase como se a vida já não fizesse sentido. Né? Vamos vendo, filho, videochamada, ok, vou visitar, o filho vem visitar, mas já não é a mesma coisa, portanto já nada vale a pena. E isso é triste, não é? Sim, é isso, porque acho que obviamente... Isso é que eu digo que isto é uma educação, uma autoeducação. Sem dúvida, sim. Sim, eu acho que é isso. Acho que sem dúvida os filhos são uma peça fundamental das nossas vidas. Completamente. São fundamentais e são indiscutível. Mas não nos podemos esquecer de nós. Claro, exatamente. Não nos podemos esquecer de nós enquanto pessoas e enquanto mulheres. Porque se não nos esquecermos, certamente a relação mãe e filho vai ser muito melhor e a nossa capacidade de educar também vai ser melhor. E o exemplo que nós damos, eu acho que é fundamental o exemplo que nós damos. Porque se eu não me... Exatamente, era por aí. Eu nunca vou educar a minha filha a cuidar-se. E, portanto, eu tenho que ser... Se eu tenho que ser um exemplo para ela em termos de educação, eu tenho que ser um exemplo para ela em termos de alimentação, em termos de cuidado, em termos de respeito, em termos de relações saudáveis que eu estabeleço ou não. Portanto, nós somos... Sem dúvida. E somos o exemplo. Somos sempre um espelho para eles. E portanto, eu acho que é fundamental, mais ainda para quem tem filhos, cuidar-se e preocupar-se e dedicar-se tempo e resolver as questões que todos temos. Sem dúvida. Todos temos, e resolvermos todas as nossas questões, ou o máximo possível, para vivermos em tranquilidade e em paz. Carla, não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Bem, acho que já falámos aqui um bocadinho, pelo menos do essencial, para ficarem pelo menos com uma melhor visão do que é a hipnose. Sim, sem dúvida. E que claramente recomendo, porque não é só as pessoas que sofrem de ansiedade e ataques de pânico que efetivamente necessitam era como a Ana estava a dizer muito bem, ok, eu não tenho ataques de pânico, mas em algumas situações do dia a dia eu gostaria de ter um maior controlo ou conhecer-me melhor, ou há um hábito que eu tenho que não, quer dizer, não fico infeliz, mas que gostava de mudar e não consigo. Esta curiosidade, este autoconhecimento não é só para quem tem algum tipo de patologia. Bora lá perceber, bora lá conhecermos melhor, trabalhar isso. Boa. Carla, nas notas do episódio deixaremos então a forma de poderem entrar em contato consigo, caso tenham interesse e caso tenham curiosidade. Pronto, alguma questão também poderão sempre contactar-me. Eu também poderei passar os contactos da Carla se assim claro que sim. Desejarem. E pronto, a hipnose não é um bicho de sete cabeças, eu sobrevivi, portanto... Está tudo bem? Está tudo bem. Não, agora a sério, acho que sem dúvida foi uma agradável surpresa para mim. Eu ia, como disse, completamente de tábua rasa, não li nada, não procurei nada. Queria, obviamente, alguém que tivesse formação e que me desse alguma segurança, mas foi uma agradável surpresa. Teve resultados ótimos, eu recomendo sem dúvida, e caso tenham questões
que queiram resolver, estejam à vontade para contactar, para divulgar, para partilhar o episódio com quem vos faça mais sentido, porque da mesma forma que esta terapia me ajudou a mim, eu penso que também poderá ajudar outras pessoas a resolver as suas questões e a viver de uma forma mais plena, mais equilibrada, mais tranquila, que é isso que se pretende. Carla, quanto assim, resta-me agradecer a participação, a disponibilidade. Obrigada eu, Ana. Um dia destes voltamos a ver. Gostei muito de estar aqui consigo, não é, mamã? Obrigada. Eu não estava há muito tempo, portanto foi um gosto. É verdade. Agora estou um bocadinho mais pequena do que Mas sim, sem dúvida, um dia destes voltamos a encontrar-nos quando eu tiver mais gavetas para arrumar. Bora lá, ou beber um café. Ou beber um café, exatamente. Carla, obrigadíssima pela presença, pela participação. Nada, obrigado eu. Por contribuir para este projeto e, acima de tudo, por contribuir para clarificar um bocadinho melhor o que é isto da hipnose e quais são as vantagens que podemos retirar desta terapia. Muito obrigada.